Bom, bom dia novamente, todos. Obrigada pela audiência, obrigada aos nossos palestrantes. É um prazer a gente ter mais esse evento aqui do Laboratório de Inovação Financeira, na Semana Mundial do Investidor. Hoje o nosso tema é a taxonomia em finanças sustentáveis e frameworks de divulgação da União Europeia e quais são os impactos no setor financeiro. Acho que é um tema que a gente tem muito interesse em entender, né, saber os impactos no mercado financeiro e de capitais aqui no país, e nós temos brilhantes apresentadores hoje que vão nos brindar com suas experiências e seus estudos sobre esse tema, que vai ser bastante relevante aqui para o entendimento do nosso público no país. Então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer aos panelistas. A gente vai ter aqui o Olivier Fainz, do Instituto CFA, o Jorge de Souza Teixeira, da BPI Asset Management, a Maria Eugênia Taborda, da UNEP-FI, e o Bruno Youssef, da Resultante. Depois eu apresento melhor também quando cada um for falar. Meus agradecimentos aqui em nome do laboratório por aceitarem o convite. A gente tem aqui, eu queria avisar que a gente conta hoje com tradução simultânea inglês-português. O Olivier, ele vai falar em inglês, então todos aqui têm acesso ao recurso de tradução no globo do Zoom, na interpretação, onde está escrito interpretação com um globo na parte de baixo lateral da plataforma Zoom, tá? Eu queria também passar a nossa introdução aqui, uma introdução breve para o Sebastian Sommer, que é o diretor do projeto Fibras, né, da GIZ aqui no Brasil, é nosso colaborador no Lab, e junto também com né, nós aqui da CVM, do BID, da BDE, é um gestor, né, pela GIZ aqui do laboratório, e eu queria dar boas-vindas a todos e passar, então, a palavra para o Sebastian, dar um oi para todos. Obrigada, Sebastian. Muito obrigado, Daniela. É um prazer. E como esse evento será parcialmente em inglês e português, eu hoje escolhi falar em inglês, mas eu estou certo de que o Álvaro, nosso tradutor, já está bem acostumado ao meu sotaque alemão e pode traduzir perfeitamente minhas palavras para o português, caso você prefira. Então, thank you very much for the opportunity to give some opening remarks to this important webinar. My name is Sebastian Sommer, as was already said, and I work for GIZ, an institution that is responsible to implement the international technical cooperation on behalf of the German government. But in Brazil, I'm the head of a bilateral technical cooperation project between Germany and Brazil called Finanças Brasileiras Sustentáveis, or FIBRAS. But I'm also representing the work of the Financial Innovation Lab today, as was said by Daniela. With about 250 participating institutions, the lab is the most important network to develop, discuss, and disseminate knowledge and solutions on sustainable finance in Brazil. Alongside our dear partners that were already also mentioned, IDB, CVM, and ABDE, we take pride in the numerous publications, events, and training measures. But I would say in particular in the support of the lab to concrete sustainable finance product developments, as well as contributions to changes in policy and regulation. The topic of taxonomy is no exception from this. In case you are not familiar with the term taxonomy and how it relates to sustainable finance, I'm sure it will be further explained in the upcoming presentation, so I don't want to anticipate too much. But do let me tell you that taxonomy is important. Why do I think it's important? Because investors and financial intermediaries want certainty. They want to know what counts as green or sustainable and what not. They want to have a clear orientation
when they design sustainability-related products. Taxonomy improves transparency, avoids the potential for greenwashing, and can thereby support the mobilization of capital towards sustainability-related activities. In that sense, several institutions and jurisdictions have developed taxonomies. Many would say that currently the EU taxonomy, and you will hear about the EU case later, leads the way. And again, I don't want to go into too much detail here. Just some words on what has already been done by us in that regard. Together with the lab, our FIBRAS project prepared a publication on the topic of taxonomy, and Daniela was very much involved in that with the title Taxonomia em Finanças Sustentáveis, Panorama e Realidade Nacional. And it provides an overview and comparison of different taxonomies. But it was also meant to mark a starting point for the discussion in the country, and I think we have achieved this looking at the event today as well. In the meantime, also, I want to refer to an ICMA publication that was, I think, launched in June, so shortly after our publication, that also provides a very useful comparison between different taxonomies. And again, jointly with the lab, we have organized a regional webinar to exchange the experiences on the development of taxonomies. We had speakers from Chile, Colombia, Mexico, and Brazil. You will also receive the links to all of these documents as well as the event in the chat here, so you can follow up later if you want. But where do we currently stand? Throughout the past year, I would say the topic of taxonomy has been discussed by different public and private stakeholders in Brazil intensively. Just some examples, FEBRABAN has developed a taxonomy for green lending. MAPA is discussing taxonomy when it comes to agricultural finance. There are also discussions between Central Bank and Ministry of Economy, also related to agricultural lending. MEDERI is talking about taxonomy when it comes to infrastructure, and so on. Looking at this situation, let me just say that I do see a potential for a more coordinated approach in that regard in Brazil. Another thing where I certainly cannot give a final answer to a question is that if Brazil should develop its own taxonomy, I also do not think that there is an international or regional agreement on the answer to that question. But if we follow what I said earlier, investors and financial intermediaries want certainty, then in a globalized economy and international flows of finance and investments, a fragmentation may create uncertainty. So the opposite of certainty, it may increase costs, particularly for sustainable finance products. The financial sector does need an orientation, and the taxonomies in other jurisdictions, including Europe, will have an effect on Brazil if you want it or not. But on the other hand, what's the alternative? It may not make sense to fully rely and copy taxonomies that have been developed against a totally different background than the reality, potential, risks, and strategy and plans which we see in Brazil or any other country in that regard. With that difficult, unanswered question, I hope that you are as excited as me to find out if other presenters can find a clearer answer to it. I'm hoping for it. I wish you an interesting event and a fruitful event, a lot of exchange. Thank you also to the organizers and the contributors to this event. And yeah, thank you very much. Have a nice event and a nice weekend. Obrigada, Sebastian. Muito obrigada pelo seu panorama geral. Já fez também a nossa propaganda do Lab, né, com todos os nossos estudos, os seminários anteriores. Acho que é um material super interessante, importante para disseminar conhecimento e levantar realmente a reflexão sobre esses pontos que você colocou, e tenho certeza que o que nós vamos ouvir aqui adiante vai só acrescentar
muita informação útil para a nossa audiência hoje. Queria agradecer, só lembrar também que eu esqueci de me apresentar, acho que a maioria aqui também me conhece, eu sou Daniela Vargas, trabalho na Superintendência de Orientação e Proteção dos Investidores na Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, a CVM, que também é uma das gestoras do laboratório e coordenadora nacional da Semana Mundial do Investidor e também coordenadora em âmbito mundial dentro da IOSCO, que é a Associação de CVMs do Mundo. Obrigada, bom dia a todos novamente. Então, vou aqui passar para o nosso primeiro palestrante, um prazer ter ele com a gente, Olivier Faines, ele é Head de Advocacy e de Mercados de Capitais, né, de estudos de políticas para a Europa, Oriente Médio e África, do Instituto CFA. Ele vai nos passar um panorama geral, né, de atualizações da parte de taxonomia e de disclosure corporativo e do setor financeiro e quais os impactos e desafios que isso reflete no segmento de mercado, né, nos investimentos, que são alguns estudos que eles fazem lá na CFA. Thank you so much, Olivier, for being with us today. I don't know if you are hearing me, but the floor is yours. Thank you very much, Daniela. Good morning, all, and welcome. It is a pleasure for me to be here. I also would like to thank Sebastian for his very good introduction. I will obviously be making a number of references to the point he has made, although I may disappoint Sebastian in that I might not be able to answer the very important question that he has asked. What I will try to do, though, is I will try to provide an European angle to the answer that he might be looking for, at the risk of sounding like trying to impose views on others. But it's a very important question that Sebastian has been asking. What I was asked to do and what I would like to propose that I do today is to present the most important aspects of what I call the EU journey, the European Union's journey, as it is implementing the principles of sustainability into its regulatory framework for financial services in the region. I will explain the most recent developments of this journey and also how it can translate into opportunities and risks for the industry. My esteemed fellow panelists will then delve deeper into the practical aspects, I believe, of these regulations for investment firms from a more practitioner perspective, whereas I will try to focus on the policy side of the problem. So an immediate confirmation of one of the points that Sebastian has made is that clearly the European Union wants to be the global thought leader on this question of sustainable finance, and it wants to establish the global standards. That's very clear. It's becoming a point of competitive advantage that EU wants to create. You can truly characterize this sustainable finance effort as a journey because the process is truly aimed at radically transforming the financial services landscape in the EU and the dynamic of the relationship between consumers on one side and providers of financial services on the other. Just a bit quick history, right? You can probably say the whole story started in 2015 with the United Nations 2030 agenda and the famed Sustainable Development Goals. The next major political step in what has been forming the EU's strategic approach to sustainable finance was, of course, the 2016 Paris Accords. In other words, how do we implement economic changes necessary to keep the temperature rise to under 2 degrees as compared to pre-industrial times? Following those political declarations, basically the regulatory engine has started scrambling, right? So in March 2018, the EU Commission adopted its action plan on sustainable finance. And this is very much where
its philosophical mindset was defined on the question. And I quote, the overarching objective of the EU's Sustainable Finance Action Plan is to reorient private capital to more sustainable investments, which will require a comprehensive rethinking of how our financial system works. This is necessary if the EU is to develop more sustainable economic growth, ensure the stability of the financial system, and foster more transparency and long-termism in the economy. Very clear message. We want finance to change and enact our strategic objectives. Following that, you had the Green Deal in December 2019. And the Green Deal today aims to have reduced carbon emissions by 50% in 2030 when compared to 1990 levels of emissions. So overall, if on an economic standpoint, the EU essentially, the plan assumes that this will require around €1 trillion in investments. The number is important because that is in part how and why the EU wants to effectuate the rechanneling of capital flows, as opposed to having to rely exclusively on public spending, money that the EU has less and less of, basically. So the whole plan, and that's what I will be focusing on a lot. And when we have those discussions, we keep reminding people that the plan needs to be understood as a package. The taxonomy is just one part of a bigger package. I called it the triangle, the trifecta. The taxonomy is essentially the core matrix of activities, but it's nothing without the disclosure regime for investment firm. We'll discuss that in a minute, the SFDR, and also the data that you need to enact those two, the non-financial reporting directive, which has just been updated. So the triangle, taxonomy, SFDR, NFRD, you have and you must consider the EU plan on sustainable finance from the point of view of the overall triangle. So if we start with the taxonomy, right, June 2020, it's a matrix of activities that are considered sustainable if they meet an environmental performance threshold. The technical screening criteria is what matters here, right? So the technical screening criteria are organized into 6 environmental objectives, from climate change mitigation, adaptation, the sustainable use of water, the transition to a circular economy, pollution prevention, and biodiversity. So the way that the taxonomy is portrayed is that an activity is determined as being taxonomy aligned when it makes a substantial contribution to any of the 6 objectives and does not harm any of the other, plus an element of human rights into the mix. Okay, so overall, we're talking in terms of technical screening criteria, and that is important, about 600 pages of criteria only for the first 2 environmental objectives. The next 4 that I've listed will be coming at a later stage in 2022. The delegated act, which is EU jargon to basically describe implementation text. So the law says you must do this, and then you need text that tells people how you're actually going to implement that, have been published in the spring of 2021 and are set to apply as early as January 2022, which is already looking quite tight, if I'm honest. Another problem, as you may have heard, is also very much political, in the sense that nuclear and natural gas are not yet discussed or included as part of the taxonomy. These 2 very serious problems, especially in those days when we're all cognizant of the major energy crisis that most of the world is facing, is dividing very much Europe. So they decided to progress on the other parts of the taxonomy and leave nuclear and natural gas to a later stage. So the next part of the discussion that the taxonomy will deal with is to create what they call a brown taxonomy. So if you think of the taxonomy as what is sustainable activities, the brown taxonomy would look at what is actually harmful, the opposite side of the spectrum, and a social
taxonomy, which will come again later once they develop it. But the idea is truly to have a comprehensive taxonomy of activities that spans both the environment and the social aspects. So that's the taxonomy, right? It's a matrix. This is what defines an activity that we assume is sustainable. The SFDR is the next strand, the sustainability related disclosures in financial services sector from 2019, right? So you can also already see the dichotomy. The disclosure regime has come before the taxonomy, right? And it applied in February 2021. It's the disclosure regime applicable to financial products and firm. And go back to what Sebastian was saying, this is truly about investor protection and greenwashing. There's a real risk of greenwashing, which we'll discuss in a minute. The key here is the disclosure whether the firms and the funds consider adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors. This is the most controversial part about double materiality, right? So Europe at the moment wants to enforce the notion that investment firms must consider sustainability from the two angles: the impact of the environment on the financial value of an asset or an investment, and also consider the impact of that investment decision on environmental sustainability objective. This is extraordinarily complex to operate, but the EU has made it very clear they want firms to consider double materiality. And this is where there will be, in my impression, international discussions and disagreement on the notion of double materiality versus financial materiality, especially when you consider the work of the International Financial Reporting Standards or SASB, for example. The SFDR, we're talking about 32 indicators that firms and investment funds are supposed to be reporting as a percentage of enterprise or market value for environmental and social aspects. So together with the taxonomy, this is complex to implement for firms. I'm not going to lie, I'm not going to present a very rosy picture. This is the most difficult regulation, in my opinion, that the financial system has ever had to implement in the European Union as it tries to progress towards its strategic goals. The third strand that I wanted to discuss is the NFRD, so the Non-Financial Reporting Directive 2014, and just revised in 2021 with a larger scope. It will require audit and more details and data. It's very important not to forget about that one, because the first two say, this is the framework we want you to report under. The NFRD says, here's the data that you will use to fill in the gaps, okay? And the problem being that those have been done in disorder, basically. So, and we're still facing the problem that the CSRD, which is the new name for the Non-Financial Reporting Directive, has been delayed to 2022 and 2023. So there is a dichotomy forming in the sense that we're asking firms to report a lot of things, and we're not telling them where the data is supposed to be coming from. Not to mention the litany of different industry standards that are currently trying to make sense of all of that. I'm just going to mention a few acronyms that you've already heard from, probably: SASB, TCFD, GRI, CDP, and the new Sustainability Standards Board that IFRS is trying to establish. So there is a problem of timing inconsistency here, but the EU is banking on the fact that those will gradually converge. But I have reminded the EU policymakers and others out there, it is absolutely critical that those three gradually converge. Otherwise, you will run the risks of essentially disenfranchising investors into not believing in the objectives of those regulations. So
risks and opportunities, right? So the risk, clearly the number one risk, which is actually very serious, even if it's becoming jargon, is the notion of greenwashing. And what is greenwashing, right? It has nothing to do with painting stuff in green, right? It's essentially how firms are using ESG labeling for marketing purposes at the risk of misrepresenting the true nature of their activities. If greenwashing takes hold, it will discourage investors from considering seriously the commitments that are made by firms as part of their ESG and SRI products. There's a structural risk in crystallizing the notion that marketing is what matters here. That is a true problem from the point of view of representation, investor protection, and market integrity. The European Commission has acknowledged that it has put the cart before the horses in a way by looking at the framework, so taxonomy, before looking at the data. But gradually, we hope that things will converge. So two problems from my perspective. One is of communication. You've heard the terms Article 8, Article 9 of the SFDR. Firms are now using these to label their funds, which was never the intention of the EU. And it sends a very wrong message out there to investors. It gives them the impression that these funds are legitimately fully ESG fund, when it is absolutely not necessarily the case. We've seen recently articles emerging using Morningstar data that 80% of funds that claim to be sustainable still had investments in fossil fuel companies, for example. So greenwashing is a real problem. The second problem, I've mentioned that already, is data, or the lack of data. In order for the framework to operate as intended, company level data needs to be reliable, consistent, and verifiable, as it is already the case for traditional financial information and the framework of auditing that has been in place for years. When you consider the principal adverse impact statement under SFDR, we are talking about 16 indicators only for climate and environment, and a further 16 for social and human rights related measure. In lots of cases, where is this data going to come from? It doesn't probably even exist. Consider waste or water emission or biodiversity. Does the data exist yet in a usable and trusted manner? It requires an extensive scouring of financial statements by asset managers down to company level data and each underlying economic activities when the data exists in the first place. And then what is the quality and consistency of that data? The hope is that the data standards will gradually converge between the different industry standards that I've mentioned, the GRI, the CDP, SASB, and all the rest. This is absolutely critical and necessary if you want SFDR and taxonomy to yield their objectives. Now, that was the risk. Obviously, there's also an opportunity side, and the opportunity comes from the demand for such products. It's all related to what the EU wants to do with its capital markets union, right? Digital and green is the way forward for finance in order to align the long-term objectives of the EU on an economic front with the long-term objectives of savers who want to build a nest egg for their retirement, for example. So align the objectives of both sides. So ESG is a formidable regulatory implementation challenge, and it's an opportunity because it creates a suction effect. Institutional investors are demanding more ESG products, which is in itself creating a virtuous circle in terms of demand and supply. We've seen from Morningstar again that in the spring of this year, 25% of all European funds claim they are compliant with SFDR. This is the equivalent of about 2.61 trillion euro of assets. Just in the first quarter of this year, half of the net new assets under management that have been raised in Europe went to sustainable funds. So there is clearly room left for growth, and that's the opportunity that investment firms are trying to seize at the moment. We're just conscious this should not be only a marketing exercise. I'll end with
PwC data, and which assumes that ESG products in Europe could rise to between 5 and 7 trillion euros by 2025, or between 41% and 57% of total fund assets in Europe. So clearly there's a structural rise trend in the rise of the ESG products to be expected, at least in Europe. And Europe right now still represents about 70% of global ESG assets at the moment. So in conclusion, I would say that this is an opportunity for investment management industry. We've seen the numbers, they are here, they are clear. The issue, as usual, is one of implementation and execution risk. Can it be done in the longer term interest of investors? We cannot forget the interest of investors here. Can we align investors' long-term financial interest with the natural longer investment horizon of green projects? So that was my conclusion. Thank you very much. We thank you, Olivier. Fantastic, for this fantastic presentation. Obrigada. Eu gostaria de pegar esse gancho da incrível apresentação do Olivier, que ele fala, né, termina um pouco falando dos desafios de dados e de comunicação, e sobre o greenwash, e sobre a indústria de fundos, né, quais são os desafios envolvidos, para passar para o nosso próximo palestrante, que justamente vai dar um pouco essa visão mais concreta, né, na prática, como que os gestores, né, ou possíveis desafios que os gestores de ativos têm uma visão ou podem enfrentar, e também de oportunidades com relação a essa nova regulação, seja, né, o arcabouço de taxonomia em geral, seja da parte de disclosure no aspecto das companhias e no aspecto financeiro estrito sensu. Então, eu vou passar aqui para o Jorge de Souza Teixeira. Muito obrigado pela sua presença. Ele é Executive Member of the Board da BPI Asset Management e professor da Nova School of Business Economics. Obrigada, Jorge. The floor is yours. Obrigado, Daniela, e obrigado também ao Lab e à CVM, a todos pela organização e por esta companhia, a oportunidade de poder falar também para um mercado que normalmente não falo, vou falar com este meu sotaque aqui de Portugal. Espero que não seja um problema e não precisemos também de tradução, não é? Se houver algum problema, Daniela, você diz e eu corrijo. Bem, só também agradecer ao Sebastian e ao Olivier, que eu acho que já disseram tudo o que havia para dizer. Eu hoje vinha com algo mais provocativo, mas eu acho que eles já foram suficientemente provocativos e já chamaram aqui a atenção para muitos aspectos que eu vou tentar também tocar um pouco na minha apresentação. Se eu puder, eu vou agora apresentar. Estão vendo? Perfeitamente. Ótimo. Muito bem, portanto, foi-me pedido que falasse aqui um pouco da perspectiva do investidor em relação à taxonomia e aos Sustainability Disclosures. Eu vou tentar não repetir algumas das coisas que o Olivier já tenha dito ou que possam vir a ser ditas a seguir. Não vou falar muito sobre os termos concretos da taxonomia, porque a informação está disponível, existe muita formação, muita informação, e vou focar aqui naquilo que já foi falado, que é, há um tema de demanda, como dizemos aqui em Portugal, de procura. Os clientes estão progressivamente mais preocupados que os seus investimentos reflitam as suas visões de sustentabilidade e que não prejudiquem significativamente o ambiente e a sociedade. Isto é verdade em geral, é mais verdade para os clientes mais novos, para os millennials, para os Generation X. E vão ser esses que vão ter dois efeitos. Por um lado, estão agora acumulando património
e também vão herdar, vamos ter a maior transferência de riqueza de que há memória em toda a humanidade. Provavelmente até em alguns casos de 2 gerações, porque as pessoas estão vivendo mais, não é? E vamos ter trilhões de dólares que vão passar para as mãos do que são agora os Millennials e o Generation X. E esta geração é muito exigente do ponto de vista do que pretende com os seus investimentos, chegando ao ponto de achar que os seus investimentos devem refletir as suas visões políticas e as suas visões, os seus valores em relação ao ambiente e à sociedade, algo que não é verdade para a geração acima da minha, ou mesmo para a minha, que não sou bem um Generation X. E por outro lado, até começam a falar de impacto, ou seja, de querer ver impacto positivo também do que os seus investimentos fazem. Isto liga muito bem com o que a União Europeia quis fazer com a SFDR e liga muito bem com a taxonomia, porque nos oferece uma medida de quão os meus investimentos estão impactando efetivamente o ambiente e a sociedade. E por isso, só para aqueles que não estão tão por dentro, portanto, nós tivemos aqui, como o Olivier dizia, isto foi, e eu até depois vou buscar a gravação do Olivier para mostrar para o meu chefe, para o meu CEO, que basicamente isto foi a maior transformação que nós tivemos de regulação de que há memória, pelo menos desde a Grande Depressão, e fomos todos obrigados a transformar-nos em especialistas de ESG e de sustentabilidade em muito pouco tempo. Todos, ou alguns são mesmo especialistas já há mais tempo. E há aqui 2 aspectos importantes, são os riscos em matéria de sustentabilidade e o que é que são os fatores de sustentabilidade ligados ao ambiente, a aspectos sociais, a aspectos laborais. Isto são mudanças muito significativas, o respeito pelos direitos humanos. Hoje em dia as empresas são muito escrutinadas quando não tratam bem os seus trabalhadores, os seus fornecedores. Isto é imediatamente assinalado e sinalizado por todo o mundo e todos os investidores caem em cima das empresas de imediato. E os riscos em matéria de sustentabilidade, como dizia o Olivier, têm aqui 2 abordagens. Primeiro, em que medida é que os riscos me atingem e afetam a rentabilidade atual e a futura dos meus portfólios. Este é olhar de fora para dentro. Isto é algo que a indústria já faz há muito tempo, fazia antes dos reguladores começarem a aparecer. E aqui fica a minha nota para a regulação, eu digo sempre isto, vieram um pouco tarde, vêm em força, mas vêm um pouco tarde e vêm um pouco como o americano diz, né? We are from the government, we are here to help. Não é bem o que nós sentimos do lado regulado. Mas há o outro lado que é o tal double materiality que falava o Olivier, que é quais são os impactos negativos que o meu investimento tem nos fatores de sustentabilidade. Este é muito mais desafiante, porque eu quando estudei economia há 25 anos, há quase 30, falávamos muito de externalidades e era um conceito de papel, era um conceito de livro, que depois nós não aplicávamos e hoje em dia temos que aplicar este conceito da externalidade. E por isso, agora temos também produtos para oferecer aos clientes. Produtos para oferecer aos que têm preocupações e produtos que são os de artigo 8 e os produtos para os clientes que querem ter impacto positivo e que querem ter a certeza que o seu produto tem mesmo um impacto positivo. E nós temos muitas abordagens, eu não vos vou aborrecer, vamos ter métricas, vamos ter que reportar essas métricas, vamos ter que definir, estamos já a definir, como dizia o Olivier, é já um mercado de trilhões, todas as gestoras estão classificando os seus produtos e onde é que aqui a taxonomia pode entrar? Quando eu tenho um produto do artigo 8, o que é que eu pretendo? Promover determinadas características sociais ou ambientais. A taxonomia, começando agora pela taxonomia ambiental, vai permitir que eu faça um disclosure que torna os produtos comparáveis. Portanto, é muito interessante poder ter uma taxonomia que me permite que todos os gestores de ativos reportem em relação aos seus produtos numa base parecida. E podemos vir a ter, inclusivamente, alguns produtos que venham a ser labeled light green. Ou seja, produtos que de alguma forma vão promover características ambientais, mas sem necessariamente serem
investimentos sustentáveis. Ora, o que é isso? É o Next Step, artigo 9 da SFDR, e os reguladores aqui tiveram um pouco cuidado, porque há um artigo 8 da SFDR e depois há o artigo 8 do ato delegado da taxonomia, só para confundir, desnecessário, mas já foi, já está. E aqui é um produto que tem um objetivo de investimento sustentável. Mais uma vez, a taxonomia vai-me permitir o quê? Mostrar o meu alinhamento com objetivos ambientais, e também há aqui um outro alinhamento que é o Do No Significant Harm, muito importante, que é quando eu estou a investir, quando passo para um artigo 9, eu tenho que garantir que o meu investimento não só promove aquele objetivo, como não degrada outros, como não afeta negativamente outros. Eu penso que falarão ainda mais sobre isto. Isto para nós foi muito importante, porque permitiu termos a SFDR e termos a taxonomia, permite fortalecer, reforçar aquilo que são os nossos pilares de atuação de investimento sustentável e responsável, porque vai-nos permitir, ao nível da incorporação dos fatores ESG, ajudar o desenvolvimento dos produtos, ter informação alinhada entre todas as empresas, enquanto que hoje temos que ir a diferentes provedores, fornecedores de serviços, nem sempre a informação é compatível, agora vão ser as próprias empresas, e podemos também melhorar o alinhamento com os objetivos do Acordo de Paris. Depois, no envolvimento com as empresas, também nos vai permitir definir planos de transição para as empresas, dialogar com as empresas em relação a isso. Portanto, ter instrumentos, ter informação que a própria empresa reporta para dialogar com a empresa é algo muito importante. Isto leva-me ao meu teaser, que é, eu estou a falar de oportunidades, de coisas boas que estão a acontecer, e vou para o desafio, os desafios da taxonomia. E trouxe um case study que aconteceu connosco, o BPI Gestão de Ativos. A Eneva, uma empresa brasileira, era o nosso maior holding no nosso fundo do BPI Brasil. E fomos confrontados com o seguinte, aqui eu estou a ilustrar, o que é forward-looking e backward-looking, o risco de que a taxonomia, as empresas estejam a reportar o que estiveram a fazer e não o que vão fazer. E eu acho que este é o grande desafio. O que é que aconteceu? O Fundo da Noruega publicou teve uma nova regra que excluía empresas com mais do que 30% de produção a carvão. Logo, passado um ano, depois do Acordo de Paris, vendeu a Eneva. Anunciou a venda da Eneva porque a Eneva não cumpria com esse objetivo, porque na altura desta decisão do Fundo da Noruega, a Eneva produzia cerca de 36% da sua energia com base em carvão. Ora, isto é um problema porque a matriz energética brasileira é verdade que é muito verde, mas as necessidades não estão a conseguir crescer só no verde, só no que é renovável. E, efetivamente, o próprio renovável tem muitas limitações. Aqui isto é a própria Eneva que divulga isto, e eu mostro aqui que existem oscilações de caráter mensal, sazonal, anual, diário, que tornam o reliability, a confiança que eu posso ter nas energias renováveis, limitada. Isso é tanto mais grave quando eu falo das zonas mais pobres, como, por exemplo, o Nordeste, onde eu retirar energia às pessoas significa condená-las à pobreza. Ora, isso é o do significant harm. Eu retirar energia e dizer, olha, você vai usar o seu freezer só uma vez por semana. Não pode, não é? Como é que eu faço isso? As empresas precisam de produzir. E, portanto, estamos perante um cenário até do agravamento do ponto de vista hídrico, também de pouco reliability. A Venezuela teve problemas muito graves com as suas barragens e o Brasil também não tem estado a viver um tempo fácil. E quando nós olhamos para o que é o plano brasileiro para 2029, tem uma componente significativa térmica, a gás. Quando eu olho, e se nós olharmos para a Eneva como um do significant good, que é verdade que temos o gás por si gera muitos gases com efeito de estufa, muito CO2, mas
é muito menos grave do que o carvão. A Eneva anunciou que não faz mais centrais a carvão e hoje em dia o seu mix já não é de acima de 30% como era, além de que está muito em stand-by. E, portanto, desempenha aqui um papel crítico no ecossistema, na sociedade, sobretudo daquelas regiões onde a matriz não funciona tão bem, a matriz brasileira, onde a rede elétrica não chega tanto, onde os pipelines não chegam tanto, e a Eneva tem feito um trabalho, por exemplo, de inovação que está muito alinhado com a taxonomia em muitos aspectos. Mas, se fosse hoje, como o Olivier já mencionou, não foram publicados ainda technical standards relativamente ao gás natural e ao nuclear. Portanto, uma empresa como a Eneva, neste momento, está flagged na Europa. Ou melhor, não está alinhada positivamente. E isso é um desafio. É um desafio para a geração de capital, para a captação de capital, capital de longo prazo, como falávamos, dos fundos de pensão, dos fundos de investimento de longo prazo, mas também há aqui um fear of missing out, que é isto, desde a tomada de decisão. Eu gosto sempre de show me the money, eu gosto muito do show me the money, e o que acontece é que desde que o Fundo da Noruega tomou esta decisão, nós fizemos uma análise integrada de sustentabilidade e financeiro, falámos com a empresa, tivemos um diálogo ativo com a empresa, e o que é que concluímos? Que a empresa tinha um plano de phasing out do carvão e tinha um plano muito interessante de minimização de toda a pegada negativa, de todo o impacto negativo, eficiência, tudo. Conclusão, 400% de retorno versus o Bovespa de 90% versus o resto dos emergentes muito abaixo. Portanto, qualquer investimento alternativo que eu tivesse feito tinha ficado pior. E isto também é duro para um gestor, porque nós temos responsabilidades para com o planeta, mas temos para com os nossos participantes. E, portanto, este fica o meu challenge. Eu penso que cumpri com os meus 15 minutos. Fico disponível depois para perguntas. E fica aqui um pouco o desafio, que é, olhando para, agora pegando um pouco nas palavras do que foi dito, olhando para o Technical Screening Criteria, com aquilo que temos até agora, corremos o risco de não estar a promover a transição justa. Isto é mais grave, desculpem só, é mais grave quanto mais pobre for o país em causa, quanto mais pobre for a geografia ou a região, inclusivamente nas regiões da Europa também mais pobres, que temos também grandes divergências dentro da Europa. E portanto, indo só para terminar muito rapidamente, Sebastian, o que o Sebastian disse, ter certezas, certainty aqui, transparency, é importante, a coordenação é crítica, termos uma coordenação, portanto, ter saído a SFDR quando não saíram a taxonomia não saiu, e agora, por exemplo, estamos com um problema que é não sair os technical guidelines da SFDR, que já deviam ter saído em dezembro, continuam sem sair. Isto está a levar, por um lado, ao risco de greenwashing e ao risco de overshooting, que é, eu como não tenho technical guidelines, pelo simples não vendo. Vendo Brasil, vendo África, vendo Ásia, porque pelo simples não quero ser acusado, reputacionalmente, não tenho meios, não tenho informação, sai fora. Portanto, este é um risco muito sério para o desenvolvimento mundial e para a prossecução dos objetivos do Acordo de Paris. E por isso também há pouco dizia, quer dizer, um fundo que tem fossil fuel, será que está mesmo a fazer greenwashing? Ou se objetivamente essas empresas estiverem a fazer um caminho de descarbonização e a ajudar a todo o esforço da transição e da adaptação climática, não estamos perante uma real promoção. E pronto, e portanto, Sebastian, o impacto, o efeito no Brasil, queira ou não queira, já está. Estamos a ser pressionados e nós somos europeus e globalmente somos financiadores do Brasil também, não é? E, portanto, eu penso que do meu ponto de vista posso já dar a resposta que é muito difícil, até porque eu não falei muito, mas há uma característica difícil do mercado brasileiro que é o governance. E a regulação, artigo 8 e artigo 9 da SFDR, exige um bom governance das empresas e as empresas brasileiras têm uma má classificação
no governance, aliás, que não é o caso da Eneva, que tem uma ótima classificação do nosso ponto de vista. Temos um ótimo assessment da Eneva em vários aspectos do seu governance, do que é state of the art, mas outras empresas não podemos dizer o mesmo e os grandes pesos pesados. E, portanto, eu rest my case. Daniela, muito obrigado. Fico aqui disponível para qualquer coisa. Nós que agradecemos, Jorge, essa excelente apresentação e provocações, né, que também acho que se conectam com as do Olivier e as do Sebastião inicialmente, né, quer dizer, as divergências e diferenças de percepção econômica mesmo sobre, né, a definição taxonômica e como que isso tem a ver com as definições políticas, né, efetivamente. Você mencionou muito propriamente a questão dos setores relevantes para os países ou não, essa divisão até regional e que tem impactos potencialmente sociais também. Então, acho que a gente está levantando excelentes pontos, esperamos que tenhamos tempo para continuar essa discussão. Eu vou passar agora, sair um pouquinho do setor, né, de investimentos de assets, e passar um pouco para o setor bancário, para a gente ouvir também a percepção, o quanto a visão um pouco do impacto da taxonomia nesse segmento financeiro. Então, vou passar aqui a palavra para Maria Eugênia Souza Taborda, que agradeço também a participação aqui conosco. A Maria Eugênia é Regional Network Coordinator para América Latina e Caribe da UNEP-FI. Obrigada, Maria Eugênia, a palavra é sua. Obrigada, Daniela. Obrigada também ao Sebastião aí pelo convite e por estar aqui com vocês. Foi ótimo também ter ouvido meus colegas. E aí, para quem não conhece, o UNEP-FI é o braço financeiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e eu trabalho mais com bancos, seguradoras, na América Latina e Caribe. Então, eu vou falar da perspectiva bancária, né, que foi um pouco o pedido, mas também vou falar um pouco da perspectiva regional, né, já que também tenho esse papel. E foi muito interessante ouvir a apresentação, né, do Jorge. Gostei muito da provocação. Eu acho que fica claro que não existe o black and white, então tem muitos tons de cinzas no meio do caminho, que precisam ser ponderados. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ver a jornada, né? E eu acho que o que a União Europeia está colocando é muito ousado, é muito desafiador. Eu acho que muitos também não sabem muito bem como é que isso no final vai virar, mas, sem dúvida nenhuma, ele vai nos levar para um outro patamar de dados, de informações. Então, eu gosto também de ver por esse lado, essa perspectiva. Para vocês saberem, o UNEP-FI faz parte também dos grupos de trabalho técnicos da taxonomia europeia. O ano passado, a gente lançou um paper, a gente tem um grupo de trabalho com bancos europeus, e a gente continua contribuindo e também com os bancos europeus buscando entender quais são os impactos e como é que os bancos europeus, né, também evoluem, né, e avançam nesse tema. Então, obviamente, não sou eu que estou nessa iniciativa, mas eu, né, também me atualizei com o meu colega e vou trazer um pouco também dessa perspectiva. E regionalmente a gente vê, eu gostei da provocação do Sebastião no início, eu acho que a gente, como região, a gente vê o que está acontecendo na Europa, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma realidade diferente na América Latina. A FEBRABAN tem a sua taxonomia, o México também tem algo muito semelhante do que ao que o Brasil tem, e eu não sei se vocês viram, a Colômbia está com uma consulta pública também da sua taxonomia. Vem do governo, vem da supervisão financeira, o Banco Central da Supervisão Financeira, tá certo o nome? E acho que se vocês quiserem eu boto depois o link, porque vale a pena ver, porque eles também têm aberturas por setores econômicos. Então eu gosto da provocação do Sebastião, e nós com isso, né? Como é que o Brasil também vê o que está acontecendo e não ficar à deriva apenas do olhar do europeu. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver, aqui. Só projetar. Então, eu vou falar um pouco sobre como é que a taxonomia se alinha, a questão bancária, aqui alguns conceitos que já foram falados, né?
mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, todo esse, o Green Deal e a neutralidade 2050 é o grande norte. A gente está chegando perto da COP agora 26, que o Race to Zero é a grande bandeira, então, sem dúvida nenhuma, a taxonomia tem que nos ajudar muito. E acho que, assim, a questão do reporting e a questão de transição, acho que tem isso muito forte, e o que eu mais gosto, como é que a gente vai science-based data, né? Então, como é que a gente avança para essa, não os achismos, mas realmente olhando com todas as dificuldades. Isso foi falado já hoje, né? Mas eu acho que eu até nem estava na minha apresentação, mas eu coloquei, né? Porque acho que nem todos, né, aqui no Brasil, a gente não está tanto, né, na questão da taxonomia europeia, então acho que visualmente nos ajuda, né, a entender. Então a gente hoje já tem um detalhamento para mudanças climáticas, para os outros temas estão sendo desenvolvidos. Então basicamente, né, eu vou ir voltar, né? Esses são os setores que hoje estão na taxonomia, são o que eles chamam de elegíveis, tá? E aí, para ser alinhados, eles têm que, como já foi falado, contribuir substancialmente, do not harm, e olhar também as questões sociais. Então, acho que tem dois conceitos que eles usam bastante, a gente que está no Brasil, que a gente começa a ler, eu no começo também falo assim, o que é um, o que é outro. Então, o que é elegível? São todos esses setores que eu coloquei para vocês, e o que são setores alinhados? É que realmente estão cumprindo aqueles requisitos que são colocados na taxonomia. E aí, assim, eu acho que tem né, quando a gente olha Brasil, né, a gente pensa muito né, como é que isso beneficia as empresas. Então, eu acho que eu vejo esse movimento da União Europeia muito de como é que a gente vai ter mais disclosure. Acho que a gente hoje tem uma grande dificuldade de buscar dados, isso na perspectiva de investimentos, mas isso também na perspectiva de bancos. Então, como é que a gente realmente impulsiona que cada vez mais as empresas, também brasileiras, façam um melhor disclosure das suas informações? Os bancos e os investidores, né, vão poder tomar melhores decisões. Aí, como foi falado pelo Jorge, com os cinzas no meio, mas sem dúvida nenhuma é um avanço, e que, de fato, aquelas empresas que estejam alinhadas, né, realmente consigam ter um capital, se beneficie, seja do lado de investidores, seja do lado dos bancos. Então, eu gosto que a gente lembre que tem um ponto upside muito forte que o mercado como um todo pode aí se beneficiar. E aí também, né? Então, basicamente, né, o passo a passo, né, para aqueles poucos também que ainda não têm toda a claridade de como é que isso vai funcionar. Então, vai olhar aqueles setores relevantes que eu mostrei para vocês. Depois, basicamente, vai olhar os indicadores que estão em todos os detalhamentos, então, realmente, se está alinhado ou não. Vai ver o do not harm, vai ver a diligência social, para depois poder dizer o quanto aquilo está realmente alinhado com a taxonomia verde. Então, essa é um pouco, muito brevemente, esse passo a passo que precisa ser considerado. E aí, para banco, né? Que é Financial Institutions, e obviamente aqui eu vou dar um enfoque para banco. Então, os bancos, a partir de 2022, começam a fazer seu disclosure, tá? De 2021, e eu vou mostrar, mas ainda é total asset, né? Então, quanto é minha exposição naqueles setores que a gente falou aqui anteriormente? Aqui tem um específico, eu não vou entrar no detalhe, mas eles vão ter que dar esse disclosure dos seus ativos. Então, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte, né? Aqui estão os 6 setores, os 6 objetivos que eu comentei com vocês, aqui os 3 requirements. Quem vai fazer o reporte são as empresas, e os bancos vão usar as informações disponibilizadas por essas empresas e que estão elegíveis e depois alinhadas à taxonomia. E por que eu queria chamar a atenção nisso? Porque quando eu olho, por exemplo, a taxonomia da FEBRABAN, ela tem uma outra pegada, ela parte do princípio da carteira do banco, conforme os QNAs,
que eles estão sendo financiados, e aí a Febraban, né, recentemente relançou a sua taxonomia, né, por setores verdes, mudanças climáticas, mas acho que vale a pena a gente olhar qual é a grande diferença, né? Aqui não estou fazendo julgamento de valor, melhor, pior, mas só para a gente ter em mente que o que a gente tem hoje, e eu falei do Brasil, mas eu falei também do México, é que o ponto de partida são as empresas, os bancos, né? A carteira dos bancos. E quando a gente olha lá fora, o ponto de partida são as empresas. E eu acho que quando a gente fala de informação disponível das empresas, esse movimento é muito interessante, porque obrigatoriamente as empresas vão ter que dispor de mais informações para a tomada de decisão, e fica aí a provocação para a gente como Brasil. Quais são os mecanismos, quais são as formas de dar esse push para que realmente a gente tenha mais informação partindo também das empresas, né? A gente já sabe que cada vez isso vem avançando, mas a taxonomia é uma regulação. Então, a gente vai ver todas as grandes empresas sendo obrigadas a reportar, sim ou sim, essa informação. Então, essa é a provocação que eu acho que como é que isso no Brasil poderia acontecer e como é que a gente avança por esse caminho que, sem dúvida nenhuma, é uma grande diferença, um turning point quando a gente olha aqui na nossa região. O que é reporting, né, de instituição financeira? Então, tem o Green Asset Ratio. Então, existe um formulário, um template específico para as instituições financeiras, para elas poderem fazer esse disclosure, tá? Eu vou até mostrar na tela aqui para vocês, para até de curiosidade. Então, os bancos vão poder entender como é que os seus clientes estão alinhados à taxonomia e se estão cumprindo, né? Vão ajudar a cumprir todas as obrigações do artigo 8. E qual que é o cronograma, né, que as instituições financeiras têm? Então, aqui estão as corporações. Então, lembra do conceito que eu estava falando? Né, taxonomia quem é elegível. Eles agora é elegível, mas a partir de 23 é que está alinhado. E vocês vão ver que para instituições financeiras, credit institutions, a gente está um pouquinho atrás. Então, os dois primeiros reportes é mais em cima daqueles setores que os bancos estão financiando, aqueles setores que eu comentei para vocês. E aí, quem tiver curiosidade, existe um site, posso até botar no chat para vocês, onde é uma ferramenta que tem todos os setores e que deve, né, ou tende a ajudar a poder entender e ficar em compliance, quais são os critérios, para poder estar alinhado ou não aos critérios. Eu vou mandar para vocês depois aqui pelo chat. E basicamente, né, e eu estou fazendo questão talvez sendo talvez menos provocativas, mas mais mostrando na prática, porque eu acho que nos ajuda a tangibilizar. A gente está falando de uma coisa muito complexa, porque os bancos, as empresas vão ter que preencher seus formulários, e aqui está pequenininho, mas até botei o link depois, quem quiser e ter acesso, onde ela vai ter que colocar toda essa informação, se é mudança climática, adaptação, mitigação, que critério atende, quanto atende, das suas receitas, do seu CAPEX, quanto que está alinhado. Então, é uma atividade bem complexa, tá? E do lado dos bancos também, né, que é o GAR, que eu estava comentando para vocês, onde os bancos vão ter que colocar, né, o total de ativos, informações setoriais, saldo, desembolso. E aí, eu estava até conversando com a pessoa que está nos grupos de trabalho da União Europeia e justamente falando, a gente só vai ver isso na prática quando começarem a sair os primeiros relatórios, porque os bancos vão ter, sim, também dificuldade de colocar isso. E aqui, ó, só de curiosidade, vou mostrar aqui para vocês. Espera um pouquinho, desculpe. Essa é um template gigante, e aí vocês podem, mas ajuda a tangibilizar. Para as instituições financeiras, né, os loans, os debts, você tem todo o portfólio, eu peguei aqui o summary, e justamente é isso, o que é elegível, o que é alinhado, o que é especializado. Então, tem um nível de complexidade que é realmente desafiador para as empresas
e para as instituições financeiras. E, novamente, trazendo para a nossa realidade, como é que a gente olha isso aqui? Como é que a gente se inspira nisso daqui? Como é que a gente não espera, né, que isso comece a vir lá de cima? Tá? E aí eu queria comentar também sobre como é que é o impacto local. Né? Então, quando a gente... Quem é obrigado a seguir a taxonomia? Né? Então, as grandes empresas, tem lá os critérios, as grandes empresas da União Europeia e as instituições financeiras. Subsidiárias brasileiras que estejam lá na Europa e que atendam aos critérios também têm que seguir esse critério. Bancos que, né, têm financiamento, né, para empresas aqui, né, fora da União Europeia não precisam, né, é voluntário. Mas existe essa sugestão de que voluntariamente as empresas e os bancos comecem a fazer esses exercícios de reporte. Como eu mostrei para você, algo complexo, algo não trivial, especialmente quando a gente olha critério de mudanças climáticas. Então, de alguma forma, a gente aqui também acaba sendo impactado, não no curto prazo, mas fica a reflexão, né? Especialmente aqui a gente tem instituições financeiras, devemos ter algumas empresas, né? Quem tem operação lá fora, como é que olha isso, até para já ir se ajustando e aprendendo com esse processo. Acho que esse era meu último slide. Isso. Então, um pouco essa a reflexão que eu trago é como é que a gente vê isso que acontece lá fora e como é que a gente olha a nossa realidade local. E eu acho que o Lab tem um papel legal, que a gente está aqui com o CVM, eu vi alguns outros atores, porque definitivamente, eu não sei se é uma discussão Brasil, se é uma discussão América Latina, existe uma plataforma da União Europeia também para falar, eles falam em harmonização da nossa taxonomia, então existem, os governos são que aplicam, tá? Lá atrás, acho que a gente tinha Argentina, Chile, alguns países, e eu adoraria ver o Brasil e outros países da América Latina também participando dessa plataforma de harmonização, porque, de fato, isso vai mudar, é um turning point para o mundo ESG com todos os desafios. Mas se a gente pegar hoje, 2021, daqui 5 anos, eu tenho certeza que vai ser um panorama muito diferente e que a gente, como brasileiros, a gente tem que se antecipar a isso. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, Maria Eugênia, foi excelente, foi provocativo sim, tá? Acho que ficamos com várias reflexões aqui do que você trouxe, e acho que essa parte da integração também setor bancário e com os investimentos, né, o segmento de indústria, de fundos e de gestão de ativos, investidores institucionais, eu acho que é bem importante a gente ter em mente essa reflexão aqui no nacional também, porque em algum momento, né, a Europa tomou essa decisão de fazer algo centralizado, né, e a gente aqui também vê que tem uma integração entre os dois segmentos, mas existem iniciativas, como você disse, esparsas, né? A gente tem ali um pouco a Febraban cuidando mais da parte bancária, e, por exemplo, a Ambima na autorregulação de mercado de capitais, trazendo os labels, né? As rotulagens de fundo, um pouco isso para ilustrar aqui a conexão. Então, talvez fique essa reflexão também sobre a harmonização, porque acho que é um ponto importante das taxonomias, né? Evitar esta fragmentação nos fluxos financeiros, isso envolve todas as indústrias, né, do segmento do mercado de capitais e financeiro. Eu vou, sem mais, então, passar aqui para o nosso último palestrante de hoje, que é o Bruno Youssef, que é membro fundador da Resultante, hoje Chief Operator Office, também da consultoria Resultante, especializada em sustentabilidade, aspectos ESG, que eu acho que vai poder nos brindar aqui também com elementos interessantes do ponto de vista de trazer toda essa reflexão um pouco para a nossa realidade local, aí seja do setor financeiro, de mercado. Obrigada, Bruno, por sua presença. A palavra é sua. Obrigado você, Dani. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme. Obrigado, Lab, Sebastião, todo mundo envolvido. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas aqui de painel. Bom dia a todo mundo que está com a gente
em plena sexta-feira, 11h15 da manhã, acompanhando. Acho que eu vou, de alguma forma, tentar ser breve, Dani, até porque o benefício do tempo aqui, que eu sei que está um pouco apertado. Acho que vale inicialmente dizer que há uma responsabilidade muito grande aqui, né, nessa conversa, não só depois de ilustres palestrantes, mas pelo tema que a gente traz, que não tem uma literatura e é um ponto de vista, né? São reflexões a partir do que a gente tem vivido aqui, da nossa experiência no mercado local. Mas o mandato é esse, e o Brasil com isso, quais são as consequências? Eu acho que ficou bem clara as principais questões voltadas à taxonomia da União Europeia, mas fazendo um wrap-up, né, eu acho que, de alguma forma, a régua é alta, os critérios de classificação desencadeiam ajustes em processos por parte de todos os atores envolvidos, não só gestores de ativos, empresas investidas, mas na cadeia de investimento, inclusive consultores, assessores de investimento, uma frente muito forte de dever fiduciário, né? Então, portanto, uma demanda maior por transparência de todos. Eu aqui, na fala, acabei dividindo e segregando o que a gente pode chamar para o Brasil de impactos diretos e indiretos. Na frente de impactos diretos, selecionamos 3, na verdade, né? Acho que tem uma lógica de operações offshore que pega diretamente parte dos fundos e dos gestores. Então, uma notícia do Valor no primeiro semestre desse ano trouxe que 183 fundos brasileiros investem em fundos de Luxemburgo, por exemplo, fora os fundos, inclusive ESG, que a gente conhece aqui, que são sediados em Luxemburgo e, portanto, tem diretamente um impacto em relação aos seus processos, às suas políticas, enfim. Um segundo aspecto direto também oportuno é que boa parte das instituições de investidores que atuam no Brasil são investidores globais, né? São instituições financeiras globais e, portanto, nas suas políticas internas corporativas globais, acabam tendo amarrações com a lógica do que preconiza a taxonomia da União Europeia. Então, também é algo que acaba cascateando em parte do mercado aqui no Brasil e puxa de maneira mais forte uma tendência. Sem falar nas empresas brasileiras que são investidas de europeus, como o próprio Jorge trouxe aí na fala dele, e, portanto, também cascateia de alguma forma. Acho que esses são os diretos e até naturais, intuitivos, lógicos, que a gente pode, com alguma tranquilidade, trazer. Agora, tropicalizando, né, explorando os indiretos, e aí temos mais 5 ou 6 pontos interessantes aqui para trazer, eu gostaria de abrir, Dani, com alguns dos desafios que a gente tem, porque, de alguma maneira, esses 5 ou 6 pontos endereçam parte dos desafios. E eu comentei o seu nome agora porque boa parte dos desafios que eu trago estão na publicação mencionada pelo Sebastião, né, que fizemos na época que eu ainda estava no Lab, mas muito bem puxada pelo GT Finanças Verdes do Lab, em que trazia um aspecto da taxonomia em finanças sustentáveis, o panorama e a realidade no Brasil, né, o panorama e a realidade nacional. Acho que, seguindo nessa lógica, a gente tem o desafio de uma variedade muito grande de instrumentos financeiros e a finalidade do uso dessa taxonomia, né? Acho que é comum a todos, mas temos operações de CRI, de CRA, debêntures, fundos, FOFs, enfim, uma série de aspectos, inclusive o mercado financeiro é muito criativo no desenvolvimento de produtos e a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, sem inibir a criatividade, é claro, isso não é uma crítica. Uma limitação do mercado de capitais brasileiro quando a gente compara com o mercado de capitais europeu, norte-americano, canadense, enfim, até o japonês. Eu cito esses países porque logo adiante a gente fala da expansão dos investimentos responsáveis e cita alguns desses países. Então, no Brasil, apesar de forte em comparação à região latino-americana e principalmente América do Sul, a gente ainda assim tem um mercado de capitais com algumas restrições e um tamanho um tanto quanto reduzido. E eu digo isso porque, se a gente apertar demais, sobram poucos ativos para serem investidos, e aí a gente gera, entre outros tipos de problemas. Mas o que eu mencionava, inclusive, desafios já trazidos no estudo do Lab, é que o Brasil precisa superar, além de desafios ambientais, desafios econômicos e sociais, que vão além dessas questões, né? Então, a taxonomia da União Europeia ela traz muito uma questão do meio ambiente, a gente tem particularidades de questões sociais que precisam ser, de alguma maneira, endereçadas. Muito falamos em relação à base de dados, né, tanto pública quanto privadas, uma maior comparabilidade e confiabilidade desses dados,
mas também uma atenção, e muito bem colocada à época, dessa classificação binária que existe entre o que pode ser ou não cravado como verde, num país em desenvolvimento, num país emergente, em que a gente tem um déficit de acesso à tecnologia, a capital tecnológico, tomar também um certo cuidado nessa divisão do que é e o que não é, e não desprivilegiar setores em transição, né? Não garantir a viabilidade de uma transição adequada em relação a alguns setores e algumas atividades. E aí, por último, o olhar de que a taxonomia é europeia, mas o efeito dela, de fato, é global, e o Brasil também é um país cujos recursos financeiros ou cujos fluxos financeiros têm horizontes globais, né? Então, muito bem colocado, se eu não me engano, pelo Sebastião, a gente está aqui trazendo o aspecto da taxonomia da União Europeia, mas existe a taxonomia da China, existe a taxonomia no Japão, existe a taxonomia na Mongólia. Como é que a gente olha para todas essas convergências que a Marô comentou, mas também à luz de como a gente se encaixa em todas essas convergências quanto investidores e investidos em diferentes casos. Mas eu trouxe aqui, mencionei esses desafios, porque parte desses impactos indiretos que eu menciono agora, e vou tentar ser o mais breve possível, andam paralelo ou tentando endereçar alguns desses desafios, né? Então, acho que o primeiro aspecto é que a taxonomia da União Europeia ela se torna uma referência para a construção de frameworks privados e até mesmo de autorregulação, né? Então, hoje no Brasil, as instituições financeiras, quase que todos os principais bancos têm os seus frameworks para carimbar ou para adequar operações verdes, né? Naturalmente, quando uma instituição leva a sério um aspecto de construção de framework, uma fonte que ele bebe é a taxonomia da União Europeia, então isso chega aqui de alguma forma. A Marô muito bem, muito oportunamente colocou a taxonomia da FEBRABAN, como eu estou trazendo no ambiente autorregulatório aqui dessa fala, a Anbima, né? E, de alguma forma, mesmo que singela, o próprio Banco Central no Brasil, que nesse último mês soltou 5 normativos em relação à responsabilidade social, ambiental e climática. Ontem soltou o 6º, antes de ontem, se não estiver enganado, soltou o 6º. Teve uma apresentação fantástica do próprio Banco Central falando sobre isso, e é evidente que essa demanda vem da TCFD, que essa demanda vem do Financial Stability Board, que, por sua vez, também bebem da fonte da taxonomia da União Europeia, né? São assentos em comum, pessoas em comum ocupando, instituições em comum ocupando assentos que, de alguma maneira, corroboram. E o que, falando de FEBRABAN, o que eu acho que é oportuno reforçar da fala da Marô para que fique muito claro, é a vertente de que a FEBRABAN não só crava a taxonomia verde daquilo que é contributivo do ponto de vista setorial, mas também em risco da operação. Não é porque um setor ele pode ser cravado como verde, no caso de saneamento, por exemplo, que não existe um risco atrelado, que não existe uma avaliação de risco socioambiental necessária para isso, e a gente aqui no Brasil, posso dizer, pelo menos na nossa opinião aqui, que há uma maturidade interessante quando comparada ao restante dos outros países e das outras jurisdições, né? Então, uma segunda condição de impacto indireto é justamente os padrões de relato de sustentabilidade, que os mais utilizados no Brasil hoje são, de fato, os internacionais, né? O Olivier citou a GRI, citou a CDP, a gente também tem a SASB norte-americana. GRI, por exemplo, é o dentro do ambiente europeu, né? Sistemicamente faz atualizações dos seus padrões de relato. Ontem, essa semana fresca aqui, né? Estou falando de coisas recém-lançadas. Ontem a GRI soltou mais uma atualização dos seus frameworks e padrões de relato, e é esperado que, de alguma maneira, daqui para frente, seja incorporado, à medida que se evolui, aspectos técnicos nesses padrões de relato que derivem da taxonomia da União Europeia e de outras taxonomias, se for oportuno. Agora, esse aspecto de transparência, ele também abre 2 outras vertentes, né? Uma primeira é uma reflexão para aquelas companhias que não necessariamente se apegam à ferramenta relatório de sustentabilidade, mas usam os padrões num formulário de referência, num site, enfim, que fale do tema, né? Não necessariamente preso a um modelo de relatório, mas também o desafio de asseguração e auditoria desses comunicados, desses relatórios, né? Então, que passam, inclusive,
pela validação de materialidade. Não sei se todo mundo conhece, mas a asseguração de relatório de sustentabilidade só não assegura o dado, ela assegura o processo, assegura as premissas do dado e assegura o processo de materialidade. Então, à medida que a gente também tem apertos de parafuso nessas organizações globais que fazemos uso aqui no Brasil, isso, de alguma forma, também nos prepara um pouco para aquilo que a gente está entendendo como um movimento global, independente de ter uma legislação ou não paralela. Trago mais um ponto de impacto indireto, a questão da aparente desaceleração do crescimento de ativos carimbados como investimentos sustentáveis, investimentos responsáveis, né? A Global Sustainable Investment Alliance soltou agora, na virada do semestre, um relatório que ela costuma soltar a cada 2 anos em relação ao crescimento de investimentos responsáveis no mundo. No período anterior, entre 16 e 18, a gente teve um crescimento notado de 5,5%, se eu não estiver enganado aqui de cabeça. Nesse último período foi de 2,5%, mas o ponto interessante não é esse. O ponto interessante é que Canadá, Japão, Estados Unidos têm taxas bem altas de crescimento dos ativos carimbados, entendidos como investimentos sustentáveis, na casa dos 40%, 48%, e o ambiente europeu tem uma queda de 13%. Né? Metodologicamente, tecnicamente, é um pouco até difícil essa comparabilidade para dizer que houve uma redução de 13%, mas o fato é que o próprio relatório explica que essa redução é justamente por conta de critérios e padrões mais adequados e com uma régua mais alta. Então, não significa o movimento dos investidores não estarem mais interessados, precisa ter cuidado com a leitura desse dado, mas de que os parâmetros estão mais ajustados. Se a gente transportar que no Brasil, em autorregulação ou em paralegal, a gente também está melhorando critérios, como a Anbima, de novo, está olhando para isso em fundos, a gente precisa tomar cuidado com esse tamanho, volume de mercado, né? A gente tem diversas instituições financeiras assumindo metas de participação de investimentos sustentáveis ou de operações verdes nos seus portfólios, precisa ter atenção para isso, para não se comprometer acima daquilo que vai ser possível de acontecer à medida que se estabelecem padrões. Eu estou acabando, Dani, só seguir com algumas questões. Então, acho que tem um último aspecto que fujo aqui de qualquer polêmica, não é ambiente para isso, mas também refletimos aqui dentro de casa na Resultante com o time, parte do time está aqui no evento, que aumenta a responsabilidade, porque são eles que estão na ponta capturando boa parte das coisas que eu estou falando. A taxonomia, no geral, ela atende parcialmente uma necessidade de convergência conceitual, mas não todas. Então, a gente precisa não ignorar aspectos que não são estritamente técnicos, e ter um consenso em mercados regionais ou até globais daquilo que pode ou não pode, o que deve ou que não deve, o que é bem visto ou não é bem visto, muito em atenção ao cuidado de greenwashing que foi falado por quase todos os palestrantes. Né? Isso ocorre, por exemplo, na frente de Sustainability Linked Bonds ou Sustainability Linked Loans, por exemplo, em que diretrizes são aplicadas, como é que eu comparo empresas de diferentes portes, de diferentes tecnologias, de diferentes setores, muito à luz de não blindar e não restringir a um clubinho exclusivo de quem tem capacidade tecnológica, financeira, intelectual de alguns trabalhos. Né? Eu acho que esse é um tema que mais do que eleger o que deve, a gente precisa ter clareza também da ponta para baixo do que não é, justamente para viabilizar, para permitir acessos e para, de alguma maneira, ser minimamente democrático. Acho que isso também diz respeito. Aqui na Resultante, a gente, em alguns momentos, se questiona no futuro se vai existir a tal da second party opinion, né? À medida que eu tenho critérios, que eu tenho parâmetros, mas a gente também observa, de algum modo, que a complexidade dos temas da sustentabilidade também vão aumentando. Se a gente está falando de riscos de transição, como é que eu olho para tecnologias que serão novas, disruptivas, e como é que a gente qualifica isso da melhor forma? Então, por fim, né, chegando no fim, teremos uma taxonomia no Brasil. Não me cabe cravar aqui uma opinião sobre isso, principalmente a nível da legislação de União Europeia, que congrega vários países. Também é arriscado falar sobre a velocidade disso, mas o horizonte aponta para um caminho que aparentemente não tem muita volta. Né? Como comentei, a gente tem movimentos autorregulatórios e paralegais relevantes aqui
no Brasil, Febraban, Vima, enfim, mais uma vez sendo comentados. Já está ocorrendo um cuidado muito grande em relação à nomenclatura, as regras de enquadramento e o que oferece maior comparabilidade, menor exposição a risco reputacional, maior segurança jurídica. Acho que é um tema que está no debate de qualquer negócio aqui no Brasil hoje, a questão da segurança jurídica, né? Quem sabe os próximos movimentos. Agora, a sustentabilidade e o ESG certamente não trata, como muito bem diz em algumas situações a minha sócia aqui na Resultante, Maria Eugênia, né? A gente observa, por exemplo, o Inmetro, algum tempo atrás, regulou a questão dos créditos de carbono, acredita em empresas para validar isso, e até hoje a gente tem discussões sobre critérios e parâmetros do que é ou do que representa um crédito, e isso deve ser aprimorado, né? A taxonomia não vem sozinha, acho que a gente está no mercado em evolução, outros fatores, como a maior quantidade de profissionais, por exemplo, cada vez mais capacitados. Durante muito tempo, a gente notou alguma escassez em termos de quantidade de gente olhando para isso, né? Massa críticas são desenvolvidas, são criadas, e tudo isso se conjuga com a necessidade também dos próprios investidores de cada elo da cadeia, das instituições financeiras, de reconhecerem o seu papel, de terem os seus próprios apetites, né, para fazer negócio, tanto do ponto de vista de risco como de oportunidade. Dani, acho que de maneira breve é isso, agradeço o espaço. Nós que agradecemos, Bruno, foi excelente, acho que você pontuou diversas provocações que os nossos palestrantes anteriores trouxeram do ponto de vista dos enfrentamentos aqui na nossa realidade, né? Eu acho que a gente agora consegue conjugar, né, todos os elementos que muitas vezes podem parecer abstratos, porque é uma taxonomia de uma outra jurisdição, né? Mas como que ela se interconecta aqui, eu acho que isso ficou super claro, né? Infelizmente, nosso tempo já está esgotando, eu ficaria mais umas 3 horas aqui, se tivéssemos possibilidades, porque acho que a discussão está riquíssima. Espero que todos também estejam achando e gostando. Mas eu vou tentar endereçar aqui já um pouco no sentido de comentários finais. Tem uma questão, eu vou endereçar daqui a pouco, mas assim, eu queria ouvir, pincelando, ainda ficando nesse segmento, né, do mercado, de capitais, e pensando no desafio dos dados e das divulgações. Eu acho que tanto o Olivier quanto o Jorge colocaram muito bem isso, né? Quer dizer, como é que a gente traz essa comunicação do ponto de vista artigo 8, 9, como que isso se conecta com a materialidade esperada, né? Quer dizer, a gente estava numa discussão de materialidade financeira, e a Europa vem de uma maneira muito forte com a dupla materialidade. Como isso se conecta com novos standards, né? Por exemplo, a busca do IFRS em ter os sustainability standards específicos também com uma materialidade mais financeira, né? Quer dizer, como a gente vai caminhar, como vocês veem a harmonização, se possível, com esses movimentos ocorrendo, né? Tanto do ponto de vista de OSCO, né, de recomendação também de disclosure financeiro, de IFRS, e com os diversos outros taxonomias nacionais, né, que estão surgindo. Quer dizer, qual o caminho dessa transparência, como isso vai ficar, como que vocês veem aí os próximos passos? Queria ouvir um pouquinho primeiro do Olivier. Well, for sure, this year in Europe will be a key juncture. The European Union has a new presidency for the Council, and this year a number of key regulatory frameworks are being updated, not only related to sustainability, but they are all interconnected. The Sustainable Finance Regulation will never be successful if we cannot demonstrate and cannot effectuate that this is done for the benefit of end investors and the general population, right? So
what the EU is trying to establish, the equation that it is trying to resolve, is can we fund these large economic programs? Can we provide the people with long-term solution to their pension needs, for example, pensions being, in my opinion, the #1 systemic risk that could derail the system. And it's clear they're not going to be able to be salvaged through only public intervention. Can we provide the people with a long-term investment solution through a better capital markets union, right? And the objective is, if you are in a position to reconcile the people with financial services, at the same time, you will unleash the untapped savings that people are not at the moment ready to grant to the financial system. So by doing this, if you can reconnect people with the financial system, and it is hoped that ESG can play a role here, right? If there's one way to tell people, trust the financial system, one argument could be because it serves a higher purpose, which is social governance and related to environment, then you might find a solution to our long-term funding problems, both economic and pension. So this year will be a crucial moment, right? And we've discussed taxonomy, SFDR, CSRD, but these are not the only regulations that will have to be discussed. Corporate governance, sustainable corporate governance will be the next, in my impression, the next big discussion, because as part of corporate governance, one aspect, and it is interesting that this conference takes place in Brazil, what the EU wants to achieve is corporate governance that works along the entire part of the value chain. So supply chains, international globalization of supply chains will have to come to terms with the fact that more and more of this supply chain has to conform and comply with the rules that are a part of those regulations. So expect sustainable corporate governance to be another one which this year will be discussed and will have extraordinary ramifications on a global basis, because precisely supply chains nowadays are very much global. So I'm expecting 2021 and 2022 to be extremely rich, both on the sustainable finance side, but also on all regulations affecting consumers of financial services, which together are called the retail investor agenda in the EU, and they are very much interconnected. So stay tuned. I think this will be, if not funny, at least exciting. Probably that's probably the right term here, and you can expect many changes and many more discussions to take place in 21 and probably 22 as well. Thank you very much for the opportunity to speak today and a very interesting conversation. Nós que agradecemos, Olivier, muito obrigada. Jorge, se você puder fazer uns comentários também finais sobre esse aspecto. Eu estou muito otimista e gostava muito de pensar que nós não vamos ver um lava verde, não é? Não vamos ter aí um processo lava verde com qualquer juiz que tenha que fazer isto mundialmente. Olhando para trás, você pensa em accounting standards. Eles apareceram depois da Grande Depressão, como eu dizia há pouco. E toda a gente na altura achava que não era possível as empresas todas reportarem debaixo do mesmo standard financeiro. Não é? Cada empresa tinha o seu standard de reporting. E toda a gente dizia, é impossível, não, cada empresa é única. E hoje ninguém questiona que nós temos IFRS, US GAAP, aceitamos e escrutinamos, porque há empresas que acabam por mentir também, mas o grosso das empresas, a maioria, não faz isso. Eu acho que na sustentabilidade nós vamos seguir o mesmo caminho, que é a convergência dos standards, o que vai permitir também redução do potencial de greenwashing, porque na medida em que quanto mais factual for aquilo que eu apresento,
e mais alinhado com diretrizes contabilísticas de reporting, menos risco há de disclosure. Mas continuaremos a ter, como tínhamos financial busts, continuaremos a ter sustainability busts. E o facto é que em Estocolmo, 1972, foi explicado o problema que tínhamos em mãos. Depois, em 92, no Rio, de novo, sabíamos o problema que tínhamos em mãos, criámos a UNEP-FI, que tem feito um trabalho maravilhoso de suporte ao Global Compact, ao PRI, ao PRB, ao PSI, tudo ao Sustainable Development Goals, e continuamos a ignorar a grande depressão sustentável que temos, que é a climática. E por isso vai ter que sair. Portanto, quando isto doer mais forte, vai sair os estándares, vão ser mais globais. Podemos ter uns regionais, como temos hoje em dia, ajustamentos, mas estou muito otimista em relação a isso. Eu acho que é o way of no return e vai ser e vamos ter muito mais informação, melhor, não vai ser instantânea, não vai aparecer toda amanhã, vai sendo melhorada, E quanto mais empresas reportarem, mais empresas vão ter dados das outras, do seu supply chain, dos seus clientes, de tudo, e vamos conseguir ter mais informação melhor e formas também de confrontar umas com as outras do mesmo setor. E, portanto, a minha visão é muito otimista. Que bom, Jorge. Obrigada pela sua visão otimista. Eu talvez não seja na mesma velocidade de leopardo, como todos nós viramos especialistas em aspectos ASG, mas que bom que a gente pode manter essa visão otimista de chegar lá, e acho que está todo mundo imbuído desse mesmo propósito. E pegando um gancho também que você mencionou aí o papel da UNEP-FI, eu também queria ouvir um pouquinho aí seus breves comentários finais, Maria Eugênia, mas até tentando endereçar um ponto que foi colocado aqui pelo colega que está nos ouvindo, Cristiano, também como que você vê a conexão, né, dos Principles for Responsible Banking com a questão da taxonomia, se pode haver um reforço, né, dos princípios por conta da definição taxonômica europeia, e também ouvi você também um pouco sua visão, você mencionou a plataforma de finanças sustentáveis, nessa tentativa de harmonização, como que você vê isso também? Muito obrigada, Maria Eugênia. Obrigada, Daniela. Bom, os princípios de responsabilidade bancária, eles trazem, né, a essência dele é que os bancos têm que olhar o portfólio, entender onde estão seus maiores impactos positivos e negativos, definir prioridades e definir metas. E que facilmente a gente consiga ver o progresso, né, dessa transição. E, sem dúvida nenhuma, a taxonomia europeia, né, a informação disponível e tudo mais, tem que ajudar a fazer essa análise de portfólio. A gente ainda vê, a gente fala muito de materialidade de GRI, que é ótimo, mas a gente precisa falar de materialidade do portfólio, de exposição por setor, exposição por regiões, né, países ou no Brasil. Então, o nosso push está indo muito nessa direção de dados, porque a gente ainda vê, quando a gente lê os relatórios, essa pouca clareza de onde estão os impactos das carteiras. E aí, obviamente, é exposição da carteira, mas também emissões de carbono da carteira, enfim, mais informações que mostrem a performance. E aí a taxonomia, sem dúvida nenhuma, é mais um componente que será levado em consideração. E eu vejo isso, que acho que a gente tem politicamente um desafio de como o Brasil a gente já vai avançar nesse tema. Então, eu também sou otimista e vejo com ótimos olhos essa conversa que a gente está vendo na Febraban, na Ambima, com a CVM, que eu acho que isso que não é a velocidade que a gente quer, mas sem dúvida nenhuma, acho que estamos apontando para um bom caminho. E super obrigada aí pelo convite e parabenizo, porque eu acho que é um tema relevante. Ainda tem muitas dúvidas sobre o que isso realmente significa para a gente, e então muito importante vocês terem feito esse evento. Parabéns. Nós que agradecemos, Maria Eugênia. Bruno, pode fazer um comentário final, por gentileza? Claro, Dani. Acho que é isso, a mensagem está passada, reforçar o otimismo
Quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade lá em 2008, a gente ouvia muito de greenwashing, esse termo ficou um pouco adormecido, eu particularmente não gosto muito, mas eu tive uma experiência há 2 semanas atrás de uma reunião super fechada no âmbito do mestrado de sustentabilidade da FGV, com a Swati Damodaran, que tem feito críticas ao ESG, né? E na oportunidade a gente pôde esclarecer que, na verdade, a crítica dele é em relação à hipocrisia, que a gente aqui chama de greenwashing. Então, na verdade, a taxonomia ela é muito fértil para que a gente enderece essas condições, tudo que deriva dela são muito positivos para o mercado e chancelam o que a gente tem há muito tempo trabalhado aí para defender, para atuar da melhor forma possível. Um bom dia a todos, um excelente final de semana. Obrigada, Bruno. Excelentes colocações de todos. Acho que a gente fez um painel brilhante, assim, vocês providenciaram excelentes apresentações, explicações e provocações que vão continuar persistindo aqui nas nossas conversas do laboratório, então foram muito úteis. A gente vai ter a disponibilização desse material também aí no site, então quem não pôde participar hoje vai poder assistir, e eu espero que a gente tenha podido, pelo menos ter gerado mais perguntas para o Sebastian. Acho que respostas talvez não, mas Sebastian, talvez mais provocações, mais desafios e perguntas, eu acho que você sai desse webinar hoje, espero que todos também. Eu queria agradecer, então, mais uma vez, no nome do laboratório, todos os nossos panelistas. Foi excelente. E toda a nossa audiência. Muito obrigada. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye.